pela esposa, enfim, pelo filho, né? Por quem você gosta. 999-2615-98. Beijos, eu quero muitos beijos nessa quarta-feira. Agora vem comigo aqui que eu vou trazer essa história para você. Eu queria que você parasse e escutasse um pouquinho. Porque no dia 24 de março chovia. Chovia, era de manhã, quando dois homens pararam a moto e teriam buscado abrigo na entrada de um motel para se abrigar da chuva. Lembra dessa imagem? Pode mostrar essa imagem. Das agressões. Eles estavam ali buscando abrigo para a chuva passar, segundo informações que eu tenho. O dono do hotel teria chegado para eles e pedido: olha, deixe esse lugar aqui porque vocês estão constrangindo aqui os nossos clientes que estão chegando. Seria essa a história. Os dois homens teriam discutido com o dono do motel e acabaram agredindo o proprietário, que depois de 16 dias morreu no hospital. Depois de 16 dias internado por causa dos ferimentos, ele morreu no hospital. E quem eram esses homens? A polícia estava atrás. Nós vamos agora a Maringá com o repórter Nader Kalil, que tem informações sobre esse crime, sobre esse caso, sobre essa situação. E aí eu pergunto para você, Nader Kalil, mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde para você. A polícia identificou, é mesmo, são pai e filho, é isso mesmo, ô Nader? Boa tarde para você. Boa tarde, Aço, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, pai e filho, que em depoimento dado ao delegado responsável disseram que tinham vindo à região de Maringá para realizar um serviço naquele dia 24 de março. Só que no retorno deles à região de Cambé, na área metropolitana de Londrina, eles acabaram parando nesse motel na cidade de Mandaguari, e foi onde aconteceu a agressão. A prisão desses homens, na verdade, foi uma condução, Jason, porque eles foram encontrados fora do flagrante após uma denúncia, depois de serem mostrados aqui na RIC TV. Um morador chegou e disse: olha, eu conheço, são pai e filho e eles moram nesse endereço, na cidade de Cambé. Os policiais foram então e buscaram. A gente tem uma reportagem onde a nossa equipe estava na delegacia no momento em que eles chegaram e conversou com a esposa do seu Edson Campos, que ficou 16 dias internado na unidade de terapia intensiva. Devido aos ferimentos provocados, ele não resistiu e morreu. J. Júnior conta pra gente. A solução do caso vem 19 dias depois das agressões. O empresário Edilson Campos, de 55 anos, foi agredido na entrada do motel em que era dono, às margens da PR-444 em Mandaguari, no dia 24 de março. Ele teve traumatismo de crânio e morreu no final de semana. Durante esse período, nós acompanhamos de perto o drama da esposa do empresário. Ela também esteve na delegacia depois da identificação dos autores do homicídio. Tristeza. Tristeza, angústia e agora mais do que nunca medo, né? Porque a justiça do Brasil é muito falha. Muito falha. A pessoa vem, fala o que quer e sai impune, né? Os suspeitos foram identificados por meio das imagens das câmeras do sistema de segurança do motel. Tratam-se de pai e filho. O pai de 58 anos, técnico de segurança do trabalho. O filho de 28, acadêmico do curso de engenharia civil. Ambos moradores de Cambé, cidade a 50 quilômetros de Mandaguari, onde o crime aconteceu. Os dois confessaram as agressões e foram liberados depois do depoimento, por já não estarem mais em situação de flagrante. Eles vão responder por homicídio. E o que se busca agora é justiça. Esperamos que a justiça, a doutora Neri vai representar pela preventiva deles, que a justiça decrete a prisão dos dois, né, e que pague com a pena máxima pelo que fizeram. Porque é inaceitável um tipo de agressão desse, conforme sofreu o Edilson. Um homem desarmado, trabalhando, né, que pediu que eles saíssem do local, porque é entrada de frequentadores, né, é um lugar muito íntimo. Eles não saíram e de posse de capacete agrediu a pessoa, que levou à morte. Isso é totalmente inaceitável, é um crime hediondo, né? É o que esperamos da justiça agora. O delegado que cuida do caso, Dr. Zoroastro Neri, não pôde dar entrevista. Ele contou à nossa equipe que os agressores confirmaram as suspeitas iniciais.
Pai e filho contaram em depoimento que estavam indo para Maringá quando foram surpreendidos pela chuva e resolveram procurar abrigo na entrada do motel. A confusão teria começado quando eles foram advertidos pelo empresário. Edilson teria pedido para eles deixarem o local para não constranger os clientes. O rapaz de 28 anos assumiu ter sido ele o autor do soco que derrubou o empresário, alegando que foi agredido primeiro com um empurrão. O meu esposo vai ter um comportamento desse sabendo que tem duas pessoas e ele já sabia o que é. Uma dessas pessoas estava com um facão amarrado em sua moto. Como que o meu esposo estava sem nada, somente com a roupa do corpo, foi sair exatamente para pedir para eles se retirarem do hall de entrada, porque ali é um lugar de sigilo. Teriam partido dele a agressão, sabendo que são duas pessoas contra um. As imagens do crime mostram que 15 minutos depois da chegada da dupla ao motel, o empresário abriu o portão para conversar e acabou sendo agredido. Ele estava sozinho e só foi socorrido meia hora depois pela esposa, com quem tinha conversado por telefone e avisado da presença da dupla. Edilson deixou um filho de apenas 10 anos. É a pior das notícias, as imagens, né, de você chegar ao hospital e ir ao necrotério, identificar a pessoa que é o meu companheiro, o amor da minha vida, dentro de um saco preto, saber que não vai estar mais aqui comigo. E entre todas as piores é meu filho, que ficou aqui 10 anos, que está sofrendo muito, muito com a perda do pai dele. Perguntou para mim: mãe, se eu não for ver meu pai, será que o meu pai ainda vai continuar me amando? Porque eu não queria ver meu pai naquela situação, eu quero guardar na minha cabeça meu pai comigo bem. Como que eu vou me sentir, um filho de 10 anos, falar isso para uma mãe? Tenho que falar. Não desejo para ninguém o que eu estou passando. Jason, você viu aí. Lamentavelmente, a polícia, e a gente não gosta de dizer isso, a doutora Márcia, eu sei que está aí com você hoje, e pode falar melhor, mas foi pega de surpresa. A denúncia foi após, na segunda-feira, nós batemos muito em cima disso no Cidade Alerta. Um telespectador entrou em contato e falou onde estavam essas pessoas. Foi passado essa denúncia, Jason, direto para o delegado responsável pela delegacia de Mandaguari, doutor Neri. Ele, apesar de saber do assunto, ele não estava a par do assunto, eles não estavam dominando todo o assunto. E foram os investigadores ontem em direção a Cambé e acabaram trazendo essas duas pessoas. E foi a partir desse momento que ele tomou mais conhecimento do fato. Ou seja, mesmo após a morte do Edson, mesmo após permanecer 16 dias internado, o caso não havia andado de forma a pedir a prisão dos acusados, porque eles não haviam sido identificados. Mas com a condução deles à delegacia, eles acabaram dizendo simplesmente que foram agredidos, revidaram pai e filho. O filho acabou dizendo mais de que o pai não fez nada, que foi somente ele. E depois, Jason, infelizmente, eles foram liberados. Voltaram para casa, vão responder, pelo menos por enquanto, em liberdade. E a conclusão desse inquérito, uma possível denúncia por parte do Ministério Público. Jason. Pois é, uma discussão besta, né, gente? Vamos falar a verdade. Quanto vale uma vida, né? Uma discussão banal. Tava chovendo, busquei um abrigo aqui, pô, mas ali é um ambiente privado, né? O motel por si já é um lugar onde as pessoas buscam realmente ali privacidade, exatamente. Então, quer dizer, e aí termina desse jeito. Agora, me chamou a atenção, Nádia, o fato deles terem um facão. A gente sabe que no interior, na roça, no mato, né, quem sai para a lavoura, carrega um facão, né? Mas você mudar de uma cidade para outra, você levar um facão na moto, não sei, é comum isso aí, se deslocando da região metropolitana aí de Maringá, de um lugar para o outro, e você sabe o que eles foram realmente fazer aí em Maringá? Então, Jason, de acordo com o que pai e filho contaram, eles teriam vindo à região para realizar um serviço, a prestação de um serviço. Mas assim como você levantou isso, todos nós também percebemos, e até no primeiro momento, encontramos certas contradições nos depoimentos prestados com o que de fato aconteceu. Será que realmente foi isso que aconteceu? Será que eles estavam ali buscando abrigo e acabaram agredindo esse proprietário desse motel simplesmente
Porque ele pediu que eles saíssem dali, que poderia atrapalhar a chegada de clientes? Seria esse realmente o motivo? A gente acredita que possa ter algo mais, Jason, e eu tenho certeza que foi esse o seu pensamento, porque eles apenas armaram ali, criaram uma situação para que o Edson aparecesse e a partir desse ponto o Edson fosse agredido. Não está descartada essa possibilidade, a polícia trabalha com todas elas, mas vamos aguardar. Infelizmente, Jason, diante dessa medida que está sendo tomada pelos delegados de polícia, a gente não está conseguindo entrevistá-los. Nós não estamos conseguindo falar com os delegados para saber exatamente o que de fato eles falaram e também o que de fato a polícia acredita que possa ter acontecido. Concordo com você. Acredito também que possa ter acontecido aí uma armação, criar uma situação para que o Edson se aproximasse e a partir daí eles serem agredidos. Aquele facão ali na garupa da motocicleta andando, parece uma espada de tão grande, chama muita atenção. Pois é, a senhora compartilha também dessa opinião, doutora Márcia, pela sua experiência de delegada de polícia durante quase 30 anos, policial que é, né? Ficam abertas, inclusive, as hipóteses. Se realmente for uma situação momentânea e que eles são extremamente agressivos, porque não há necessidade nenhuma de se agredir uma pessoa até a morte por uma discussão sobre o abrigo, onde estamos, onde não estamos, até porque seguiram embora em seguida, ou seja, foram para a chuva do mesmo jeito, né? E por outro lado, sim, se há a possibilidade de eles terem aguardado ou a essa pessoa ou a outra pessoa, né? E aí verificar se existem relações anteriores que justifiquem essa hipótese, que realmente estivesse aguardando pela vítima, ou talvez, como nós estamos falando, num lugar privado, um motel, de repente poderia estar aguardando por alguma outra pessoa também com a intenção de agredir. A esposa da vítima, Nader, em algum momento ela teria comentado se a vítima teria tido algum problema no passado, alguma relação, alguma coisa que ficou mal entendida lá atrás, ou ele é uma pessoa de bem com a vida? Então, Jason, desse primeiro momento, na primeira entrevista que ela deu pra gente após a agressão, e agora ela não falou sobre esse tipo de ameaça que ele havia ou vinha sendo feita a ele ou vinha sofrendo. Agora o medo dela, tanto que ela tem medo de aparecer, você viu na entrevista ao repórter J. Júnior que ela está de costa com um capuz sobre a cabeça para que ela não fosse identificada em hipótese nenhuma, porque essas pessoas estão soltas. Então será que o marido dela tinha alguma desavença? Ela diz que não. Nesse primeiro momento o marido não sofria ameaças, apenas trabalhava, cuidava da família, cuidava do filho de 10 anos que hoje chora a morte do pai, mas há muitas entrelinhas nessa história toda, principalmente porque você pode ver nas imagens. É um senhor de cabeça branca, um senhor já que mostra uma certa maturidade, o filho passou numa universidade de engenharia, ou seja, pessoas que você normalmente não levantaria a mínima suspeita. Mas a agressão é muito rápida, com golpes muito fortes, usando os capacetes como armas. Isso não justifica levar uma pessoa à UTI. Você imagina, Jason, o quanto esse homem não apanhou naqueles segundos em que eles somem da imagem e vão em direção à entrada do motel para deixar esse homem tão grave a ponto dele falecer após ficar 16 dias internado. É realmente absurda a tamanha violência. Tá bom, Nader Kalil, obrigado trazendo informações ao vivo pra gente desse caso lá de Maringá. Aliás, fazer um parênteses aqui agora, trocar um pouquinho de assunto. Ô, Nader,